Fala galera, beleza? Está começando o nosso podcast Maranators, esse podcast que nasceu no coração de Deus, esse projeto especial. E eu estou aqui com meu companheiro de jornada, Bruno Felipe. Fala Brunão, beleza? Fala, Dogrão, tudo bem? Feliz por estar aqui com essa galera aí que promete muito. Esse episódio vai estar sensacional, tenho certeza disso. Amém. E assim, muitos podem estar perguntando, Brunão, por que Maranators, né? Esse nome surgiu na última convenção Maranata que nós tivemos em Brasília, jovens da divisão sul-americana, todos presentes ali, uma programação maravilhosa, e todo o participante era chamado de Maranator. Mas a grande verdade é que a palavra Maranata, ela faz uma alusão sobre a volta de Jesus, aqueles que pregam a volta de Jesus. Logo, quem é um Maranator é aquele que prega a volta de Jesus. E, Bruno, eu tenho certeza que todo jovem que se preza, todo jovem adventista, todo jovem que tem Jesus no coração, tem o desejo de falar de Jesus para as pessoas. O que você acha? É até uma saudação, né, pastor, da nossa comunidade jovem que se fala Maranata e o jovem responde, o Senhor logo vem. Esse é o maior desejo da nossa juventude. Então estamos aqui para avançar esse reino para que Jesus volte o mais rápido possível. Amém. E assim, o propósito desse podcast é levar para você, jovem, a oportunidade de você conhecer pessoas. Nós teremos aqui entrevistados, né, convidados especiais, inclusive nesse episódio temos um convidado super especial que você vai conhecer a história, vai conhecer um hobby que ele tem no coração assim, e o desejo que ele tem de levar outras pessoas ao encontro com Cristo através de um ministério lindo. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado. E Bruno, qual que é a expectativa que nós podemos ter desse podcast? Olha, pastor, hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente, porque vai juntar alguns departamentos da igreja. Porque esse camarada que está vindo aqui, ele não é só líder de jovem, ele também é líder de desbravador, líder de aventureiro. A gente tem até que uma mudança do nosso cenário aqui, né? A gente está aqui com esses troféus aí para ilustrar um pouco sobre a história desse camarada. E se você que está aí assistindo a gente já imagina de quem a gente está falando, deixa aí no comentário para que a gente saiba se você acertou ou não o nosso convidado de hoje. Então, chega de suspense, né? Quero agradecer aqui a presença do nosso convidado especial, Alessandro Retameiro, Ale, o colecionador, né? Ele vai falar um pouco sobre essa paixão que ele tem pelo Ministério dos Bravadores, vai contar um pouco das suas coleções. Ale, queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí de você. Tudo bem contigo? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Bruno? Obrigado pelo convite, né? A gente está nesse projeto do podcast de Maranators. Fico feliz pelo convite por estar, né, sendo o primeiro convidado. Nosso primeiro convidado aqui do nosso podcast. Então, assim, nosso distrito é uma bênção, né? Graças a Deus, o senhor é nosso pastor. Então, sou, assim, grato por fazer parte desse trabalho. Realmente, para mim, assim, como desbravador e tudo mais, eu fico muito feliz, assim, alegre porque poder dar um testemunho do que é a minha vida como desbravador. Então, acho que tem muita coisa pra gente ensinar, garotada aí, tem muita coisa pra mostrar ainda, tem muita coisa pra gente ensinar. Então, assim, fico feliz e vamos ver o bate-papo aqui que vai rolar. Não sei quais são as questões, as perguntas, sei que é só sobre desbravador, né? Mas eu espero que a gente fique só nessa área do desbravador. Olha, pastor, vai ter pergunta aqui que vai comprometer o Alessandro, viu? Então, Ale, se prepara, senta aí na cadeira, coloque o cinto, mete os cintos, e nós vamos começar. É possível que algum jovem, que não seja um jovem adventista, de repente ele estava ali procurando vídeos, passando, e chegou nesse podcast, aí viu a palavra desbravadores. E possa surgir uma curiosidade na mente dele, ou o pai, né, que de repente estava pesquisando sobre algum assunto e está nos assistindo nesse momento. O Espírito Santo conduziu e ele chegou nesse bate-papo. Ale, o que é o desbravador? O que é esse ministério? O que é o Clube Desbravadores? O Clube Desbravador, ele é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente usa lenço e é natural que quando você está na rua as pessoas falam assim, você é escoteiro. E isso é natural porque os escoteiros é muito mais antigo que nós. E nós nascemos, quando nós nascemos o nosso nome era Escoteiros Missionários Voluntários, até porque a ideia do escotismo era muito boa. E os nossos pais, vamos dizer assim, né, os primeiros desbravadores, eles pegaram a ideia e trouxeram para dentro da Igreja Adventista porque viram que a filosofia era muito boa, mas faltava algo, que é Deus. Então nós, bravadores, trabalhamos o escotismo e
acampamento, nós e amarras e tudo mais, civismo e outras coisas. Mas o Clube Explorador, ele cresceu, se desenvolveu para levar jovens, meninos e meninas, para mais perto de Jesus Cristo. Então, o Clube Explorador, alguém pode dizer assim, mas é da igreja. Realmente, ele nasceu para os filhos da igreja, porque precisava disso. Para as crianças, os jovens da igreja precisavam de algo. E realmente nasceu para os filhos da igreja, mas a igreja viu que é um ministério tão maravilhoso que não podia ficar só para os membros da igreja. E graças ao bondoso Deus, Deus foi guiando tudo isso, que o Clube Desbravador foi aberto para todas as pessoas. Legal. Então hoje a gente tem desbravadores em mais de 180 países no mundo. Na América do Sul, na divisão sul-americana, nós somos mais de 500 mil desbravadores, né? A gente teve aí o Campo da divisão sul-americana com mais de 100 mil desbravadores só aqui em Barretos. Então o Clube Desbravador é um ministério fantástico que a gente trabalha o crescimento físico, mental e espiritual. Quer dizer, o menino e a menina, ele vai aprender, vai sorrir, vai brincar, vai se divertir e o mais importante, vai conhecer quem é Deus. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com Deus. O menino, a menina tem que entender que Deus é o criador do universo, criou todas as pessoas, que nos criou. Então, ser desbravador, além de ser divertido, além de ser recreativo, além de ser gostoso, além de tudo isso, ele é apaixonante. E eu sou desbravador desde os meus 10 anos, então recebi meu lenço quando eu tinha 10 anos de idade. Estou com 46, então já são 36 anos de lenço, né? Graças a Deus. Então, o desbravador é isso e muito mais. Acho que se quem está assistindo a gente der um Google aí, vai ver que tem muita coisa dentro do desbravador, né? E Ale, e pastor, né? Eu tenho aqui o privilégio de morar na mesma rua dele e frequentar a mesma igreja que ele. Então, quando eu vou visitar uma outra igreja e tal, a gente vai fazer algum evento em outra igreja, as pessoas perguntam, né, de que igreja você é? E fica muito fácil para mim explicar, porque o Alessandro, ele é conhecido a nível nacional. Aí muitas pessoas conhecem, o rapaz de barba branca e cabelo branco, eu sei quem é. Ela falou, pois é, eu sou da igreja dele. E Ale, pra você ser conhecido assim, tem que ter tempo e tal. Mas como que foi o começo da tua história? Você falou aí há pouco tempo atrás que recebeu o lenço com 10 anos, então, desde os 10 anos você foi desbravador. Aonde foi isso? Como que foi aí a sua história como desbravador? Aonde começou, então, a sua vida como desbravador? Eu nasci no Campo Mourão, no Paraná, sou paranaense. Meu pai veio para São Paulo, eu ainda era bem pequeno, tinha 1 ano e meio só. E aí nós moramos em São Paulo, várias cidades assim, e quando eu tinha 5, 6 anos, nós fomos para Francisco Morato. E em Francisco Morato, minha mãe, então a gente saía de casa 7 horas da manhã e chegava na igreja 8h30, 8h45 andando. E na igreja de Francisco Morato, na época só tinha 2 igrejas e não tinha Cruz Bravador em Francisco Morato. Quando meu irmão mais velho fez 10 anos, ele foi pro clube de Franco da Rocha, que era o Clube Lírios do Vale, e eu não podia ir porque eu não tinha idade. E aí depois, quando eu fiz 10 anos, em 88, nasceu o primeiro clube de Francisco Morato, que foi o Clube Amigos da Natureza. Foi quando eu comecei a caminhar dentro do clube, e aquela diretoria que frequentava Franco da Rocha, então montou o clube em Francisco Morato, e ali então a gente começou a caminhar. Então foi Na época que você completou os 10 anos. 10 anos, e aí então a gente... eu fui o primeiro, assim, a primeira turminha do primeiro clube de Francisco Morato. Então assim, eu tenho assim, esse carinho muito grande pelo Clube Amigos da Natureza, e é da PL, né? Pessoal, existe até hoje, mas o Clube Amigos da Natureza não está mais na central de Francisco Morato. Agora Francisco Morato tem o Clube Universo, que está na central, mas o Clube Amigos da Natureza ainda existe em Francisco Morato numa outra igreja. Hoje tem mais igrejas lá, graças a Deus. Estive lá recentemente, graças a Deus pude testemunhar. E aí é interessante falar nisso porque uma vez eu encontrei com o meu diretor, né? E eu encontrei com ele nas redes sociais, assim, depois tive o prazer de reencontrá-lo pessoalmente, e eu falei para ele assim, Valdir, eu agradeço muito a você porque deu certo, né? Hoje eu sou regional, eu sou líder master avançado,
E o carinho que você teve comigo lá na infância e tudo que você fez, deu certo, porque hoje eu continuo aqui, né? Olha a importância da liderança. Desde o comecinho até hoje, eu tô aqui, não desisti, né? Então, assim, foi bom poder testemunhar para ele e para minha igreja. Eu preguei lá na minha igreja, né? Pude testemunhar para eles, né? De como faz a diferença na vida da gente o Clube do Bravador e de como que a gente se desenvolve na liderança, como a gente cresce na liderança dentro do clube. Então, assim, sou muito grato, né? Sou muito grato. Então, assim, minha vida começou ali. Isso é muito legal, assim, depois de passar um tempo, já com família formada, depois de muita experiência, né? Voltar, dar o testemunho. Foi. E os líderes verem o fruto do trabalho, né? Que gostoso isso, né? O legado. Foi emocionante, assim, foi muito. E foi louco porque eu fui no Campuri da APL, aqui em Jaguariúna. Um museu internacional estava lá. Então, o Museu Internacional surgiu depois do Campuri de 2014. Líderes se dispuseram a montar um museu contando a história do clube. E desde 2014 o museu surgiu, 2019 bombou, graças a Deus o museu hoje é referência nacional e internacional. E eles estavam no campo da APL. Aí foi eu, Rodrigão, foi o Daniel, meu filho, a gente chegou lá na APL. A primeira coisa que eu fui, né, que eu fui trabalhar no museu ali, junto com o Carlos, e na hora vaga a gente foi procurar o meu clube lá. Que legal. E aí a gente foi procurando, aí fui nas cozinhas, né? Porque nos clubes não tinha ninguém. Eu falei, vamos nas cozinhas, as cozinheiras estão lá, né? E aí saí caçando, e perguntei assim, o clube de Francisco Morato tá aqui? Aí o pessoal falou assim, tá sim, vai nessa direção. Aí eu cheguei lá e tava lá o clube de Francisco Morato. Só que agora era o clube Universo, não mais Amigos da Natureza. Daí eu perguntei, mas o Amigo da Natureza? Não, eles não vieram. Ah, beleza, tal. E aí eu tava conversando com o Rodrigão e com o Dani, assim, né, meu filho, Daniel, e a gente tava conversando, e aí chegou do nada, assim, uma família. E aí quando essa família chegou, eu tava longe, né, porque eu não queria, ninguém me conhecia, não queria chegar até lá. Mas quando a família tava vindo de longe, assim, eles estavam chegando, e aí eu conversando, e eu não vi eles. Mas aí, de repente, o rapaz falou assim, você é o Alessandro? Eu falei assim, sou eu, Alessandro. Ele falou assim, eu sou o Fabinho. Aí, tipo assim, eu tô com 46 anos, né? E eu também, né? Ele mais gordo, careca, eu cabelo branco e tal, sei que. E aí ele pegou e falou assim, cara, você é o Alessandro. Eu falei assim, sim, mas como que você sabe? A sua voz não mudou, é a mesma voz, você é o Alessandro. Eu falei assim, cara, eu sou o Alessandro mesmo. Ele me abraçou, cara, pulou em mim assim, me deu um abraço. E aí depois foi cair na ficha, foi lembrando de um menino que morava na minha rua, não era adventista, ele era de uma outra religião, só que a gente era muito amigo, brincava junto e tudo. E depois, cara, de mais velho, ele encontrou nossa igreja, foi para nossa igreja, as filhas se tornaram desbravadores, estavam ali no clube, ele agora é ancião de igreja. Linha, cara. Aí eu fui pregar lá e ele veio pregar aqui no Josane e eu preguei, eu fiz um Morato. Ele me levou pra lá e eu trouxe ele pra cá. Então, assim, além de eu encontrar o meu clube, pude encontrar um amigo de infância que não era adventista, mas que hoje é pai dos bravadores. Puxa vida. E então foi muito, assim, legal você poder ver o testemunho seu. E ele olhou pra mim assim e falou assim, cara, a gente via você de lenço quando era criança, a gente até tirava sarro, tudo, e hoje as minhas filhas estão usando o mesmo lenço, né? Então, assim, foi muito, muito gostoso, assim, esse momento, assim, e a história da gente, né? Eu acho, assim, a história que a gente conta, a história que a gente escreve com Deus, né? Essa história, ela permanece e vai permanecer muito tempo, e você vai escrevendo e a gente vai conquistando corações com Cristo, e isso é fantástico. Então, o Cruz Bravador, ele tem esse poder, porque Deus, ele é maravilhoso, o Espírito Santo trabalha em cima disso. O lenço é só um pedaço de pano. O lenço não tem nada de santo, sagrado, nada. O lenço amarelo é só um pedaço de pano, mas o significado que ele tem,
E esse significado faz toda a diferença. É profundo. Então, quando você busca realmente a excelência, que é o significado do nosso lenço, isso mostra a grandeza do nosso Deus e você cresce assim, você se desenvolve assim. É óbvio que ninguém é perfeito, mas o Clube do Lavrador te ajuda muito no crescimento do cristianismo, da amizade, do companheirismo. E hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, como que isso também colabora muito no relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos e tudo mais, né? Show de bola. E Ale, quem te conhece sabe que você é o Ale o colecionador. Inclusive nas redes sociais a gente vai colocar aí o teu perfil para que as pessoas possam te seguir, né? Instagram tem. Porque eu tinha um Instagram só que daí o meu Instagram começou a ficar muito bagunçado, porque eu postava as coisas pessoais, só as igrejas que a gente vai, os acampamentos que a gente vai, as coisas todas, e eu postava minhas coleções lá. Depois esse cara tá ficando muito bagunçado, aí eu tive que montar um outro, né? Então tem 2 Instagram, tem o Alessandro Retameiro e tem o Ale o Colecionador, que é dois perfil. Legal. E eu queria que você falasse assim, um pouco primeiro de como começou esse seu lado colecionador. E eu sei que você trouxe alguns itens especiais da sua coleção. Queria que você apresentasse também, contasse um pouquinho da história, que eu sei que cada item tem uma história por trás. O colecionismo, ele sempre existiu. Acho assim, o colecionismo é uma coisa que o mundo todo coleciona. É difícil você medir isso, né? Por exemplo, né? Você olha uma caneca dessa, alguém vai assistir lá o podcast e fala assim, cara, eu quero essa caneca. Porque tem colecionador de caneca, né? Então, assim, minha mãe, ela era colecionadora. Minha mãe, ela colecionava papel de carta, né? Nos anos 80 bombava, né? As meninas iam nas papelarias para comprar os papéis de carta e as coleções de papel de carta e tudo mais. Selo, né? Cartão telefônico. Mas quando a gente era criança, existia álbum de figurinha. Chiclete Plock, chiclete ping-pong, vinha com figurinha. E aqueles álbuns sem vergonha que você ganhava na porta da escola, prometendo uma televisão, uma bicicleta, né? E você fala assim, cara, eu vou ganhar essa bicicleta. Nunca conheci ninguém que ganhou. Nunca. Impressionante. Agora, dominó, pega a vareta e dama, isso saía pra todo mundo. Então eu sempre gostei de colecionar, sempre gostei disso, bater cartinha, peão, bolinha de gude. Então assim, eu sempre fui colecionador. Mas assim, quando eu entrei no Desbravador, isso aí aumentou. Atiçou mais, né? Sou mais ainda, porque o mundo do Desbravador é muito grande, assim, né? Então, assim, eu tenho álbum de figurinha, do Chocolate Surpresa. Quando eu ganhei, eu tinha 7 anos de idade. Né? Esse caminha comigo desde os 7 anos. As moedas caminham comigo também desde antes disso, né? Meu pai montou o comércio. Eu tinha 10 anos quando meu pai montou o primeiro comércio, a mercearia, depois virou padaria, né? Então, desde os 10 anos eu sempre trabalhei ali. E dentro do comércio, era pirocóptero, era bolinha de gude, era ioiô, então a gente vendia e era coisa que a gente era criança, então, assim, eu sempre fui apaixonado por coleção. Hoje, lógico, né, você vai crescendo, as coleções vão crescendo também, né? O pastor já teve em casa, né, o Bruno já teve em casa também. Eu tenho um quarto só para as coleções, né? Você tem dimensão de quantos itens, mais ou menos, você tem ali? Hoje eu tenho mais de 90 tipos de coleções diferentes. Uau. Mais de 90 tipos de coleções diferentes. Deixa eu virar aqui, pastor. Por favor. Deixa eu pegar. Eu trouxe só um exemplo, né? Então, por exemplo, esse aqui é um quadro, né? Então, aí, entre as coleções que eu tenho um pouquinho assim. Esse quadro fala um pouquinho de tudo do Desbravador desde a época do MV. Porque, assim, o MV, ele surgiu desde 1926 e por ali diante, até porque o primeiro acampamento dos missionários voluntários, o escoteiros, foi em 1926. Então, os missionários voluntários foi até 1970, finalzinho de 70, quase comecinho de 80. E aí, esse globinho é interessante porque ele não tem nada do meio.
Só que ele não durou muito tempo. Por quê? Porque ele lembrava o símbolo do cigarro da época no Brasil, chamado Continental. E aí, por causa disso, ele durou pouquíssimo tempo e saiu fora de linha. E aí colocaram o triângulo no meio, porque acharam melhor colocar o triângulo no meio do globinho, que deixar um globinho vazio. Até porque, assim, se você pensa no globo e o desbravador no mundo todo, né? Então foi uma sacada fantástica colocar o triângulo no meio do globo e tirar essa conotação, né? Tanto que era até perigoso as pessoas confundirem os desbravadores com pessoas que fumavam e tal, né? Tem esse risco também, né? É, porque a pessoa olhava pro globinho e lembrava. Da marca do cigarro. E é interessante, se você pesquisar na internet, a propaganda do cigarro Continental, né? Então ele vinha aquele globo na embalagem, né? Olha só. Então faz parte, né? A gente não acerta sempre, né? Aí consertou, ainda bem que consertou, né? É isso, né? E aí, então, assim, tenho muitas coleções, né? Cartão telefone, o pastor tinha tocado assunto. Em 1992, até 92, todo mundo usava o quê? Fichinha, né? Fichinha local e fichinha DDD. E na porta da padaria do meu pai tinha um orelhão. E aí o pessoal gritava assim, Alessandro, traz uma ficha aí pra mim e tal, né? Quando surgiu o cartão telefone, foi uma coisa fantástica. Só que nós brasileiros sempre fomos muito atrasados com as coisas. Japão e Europa, cartão telefônico da década de 70. Caramba. Chegou para nós nos anos 90. Mas por quê? Porque o cara que inventou a ficha telefônica fez uma patente gigantesca de tempo. E não podia trocar o sistema do Brasil por causa dessa patente dele, que tinha um tempo, né? Quando quebrou a patente, e aí então resolveu tudo. E aí a Telebrás foi privatizada, surgiu várias marcas no Brasil, Telerge no Rio de Janeiro, Telemig em Minas Gerais, Telefônica em São Paulo. E aí os cartões telefônicos explodiu, porque cada região tinha um cartão e tudo. Desenhos diferentes. Desenho diferente, que nem você tem do Ayrton Senna, né? 12 cartões do Ayrton Senna, é uma série muito procurada, né? Você tem o cartão telefônico do Romário, que é um dos cartões telefônicos mais caros, né? Hoje perdeu muito valor, porque a onda do celular explodiu, né? Os celulares explodiu, então tipo, ninguém usa telefone. Um cartão desse tamanho ficou desse tamanhozinho assim, né? O chip agora. Chip, então, microchip. Então, assim, eu tenho 5.500 cartões telefônicos, mas eu já conheci pessoas com 24 mil cartões telefônicos diferentes do Brasil e do mundo todo. Eu acho que minha coleção de 300 era... 300 já dá para você fazer a especialidade de telecartofilia 1. Aí, E se você tiver cartões internacionais, telecartofilia 2, conta toda a história e tal coisa, né? Aí você pode pegar e fazer a especialidade do desbravador e colocar na sua faixa, que é interessante. E outra novidade para vocês que não sabem, a especialidade de telecartofilia 1 e telecartofilia 2 nasceu aqui em Sorocaba, com uma das regionais da época, a Priscila. Hoje ela descansa no Senhor, ela faleceu, mas ela que escreveu essas duas especialidades. Olha. Telecartofilia 1 e telecartofilia 2. Provavelmente ela era colecionadora de cartão. Colecionador. E se você olhar o manual do desbravador, você vai encontrar dentro do manual muitas especialidades que provocam você a colecionar algo. Por exemplo, árvores, tem que colecionar as folhas, né? Sementes, tem que colecionar as sementes. Insetos, mesma coisa. Algas, eucalipto, tal, mas você tem que ter as fotos. Tem que ter uma foto. Borboleta. Antigamente, hoje não faz mais isso, mas antigamente você tinha que ter a borboleta. E hoje não faz mais isso. Hoje tem que ter fotografia dela ou desenho, mas é uma coleção. E outro monte de outras coleções. Madeira, trabalho em madeira. O que é trabalho em madeira? Queria fazer essa mesa aqui, trabalho em madeira. Beleza, você fez a mesa, só que tem que ter uma coleção de 10 madeiras diferentes. Então você tem que ter uma coleção. Então, quando eu vou nos clubes passar a especialidade de colecionador, eu já digo para eles, façam especialidades que têm coleções. Essas especialidades de coleções vão matar os requisitos da especialidade de colecionador, e aí o desbravador tem que ter só uma ou duas coleções diferentes daquelas das especialidades. Então, dentro do ramo
de desbravador, você tem muitas especialidades. Então, assim, cara, colecionar É um universo, né? é o universo. É o universo, né? E quando você entra lá na Netflix, lá e você procura lá coleções de ouro, você vai encontrar lá, ou se não, Trato Feito no Story Channel, né? Você vai encontrar lá os não caçadores de relíquia, pronto, né? A gente quer colecionador, você fica só assistindo Vendo essas coisas só essas de coisas. colecionador. Mas a Panini lançou um card, a Panini lançou um card da NBA do LeBron James com os 3 bordados da camiseta dele, que é aquele símbolo da NBA. O cards, tem aqui lá. No mundo todo. Quanto que vale isso, Ale? Foi a leilão 2 milhões de dólares. Uma cartinha. E é de papel ela? É um card. É um card 2 especial. milhões. Você vê, né? Então, assim, você tem coleção, por exemplo, quem gosta de cards, né? Cards de basquete, de futebol, de desenhos, né? Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tudo mais. Hoje, ele é valorizado. Tem cards de muito valor, né? Então, as moedas também, né? Então, o colecionismo, além de ser prazeroso, ele também é economicamente viável. Algumas coleções valem dinheiro. Então, se você é colecionador como eu, não desfaz da coleção. Mas tem colecionadores que são colecionadores negociantes. O cara coleciona para negociar. Então, aí você tem um business, né? Um negócio gigantesco que é o colecionismo. E dentro dos bravador, o colecionismo ele explodiu depois do Campeonato da Divisão Sul-Americana 2019. Ele explodiu. O acesso aos campuris internacional e tudo mais também ficou mais fácil. Os produtores de material para desbravador cresceu muito, abriu-se um leque gigantesco. Você está usando um prendedor de lenço diferente, o pastor está usando um prendedor de lenço diferente, eu estou usando um prendedor de lenço diferente. Você percebe que a coleção de prendedor, hoje eu tenho mais de 600 prendedores de lenço diferentes, né? Eu tenho hoje 175 lenços de desbravador diferentes, né? Porque você tem acesso ao mundo hoje muito mais fácil, é muito mais global as coisas. Então o colecionismo ele cresce muito. Só que assim, tem itens que hoje vale e amanhã não vale nada. Cartão telefônico, ele teve um boom, valia muito, hoje não vale nada. Passou o time dele. Então passou o time. Se você é um negociante e ficou, perdeu. Porque o valor não tem mais, né? E você tem só pra gente encerrar esse assunto, você tem um item que você gosta muito e que vale muito dinheiro? Não, você não precisa falar, você não precisa expor suas coleções, né? Vai que eu não quero falar, né? Mas assim, você tem uma coleção que você fala assim, essa coleção é minha preferida de algum item que você tem ali na tua coleção? É engraçado essa pergunta, porque é a pergunta que toda vez quando eu vou passar a especialidade de colecionador, eu falo assim, agora eu dou a palestra, né? E eu falo assim, agora vocês têm que fazer para mim 10 perguntas. Os bravadores eles têm que fazer 10 perguntas, os aventureiros 5 perguntas, que faz parte do requisito, né? Do bate-papo e tudo mais. Primeira pergunta que sempre surge é essa: qual o item que você tem na sua coleção que você gosta mais? É difícil responder Tem porque muitas, né? você tem N coleções. Então, eu tenho amigos que colecionam só emblema de campo. O que é emblema de campo? É aquele que vai no desbravador. O emblema representa onde você reside, a sua associação, missão, união ou divisão. Então, nós somos da Paulista Sudoeste, então nosso emblema de campo mostra a Paulista Sudoeste. Então, hoje tem colecionadores com mais de 300, 400 emblemas de campo, porque, como eu disse, nós estamos em mais de 180 países, então você tem as associações e uniões, né? E cada associação um emblema. Então, ele só coleciona emblema. Outros, que nem eu conheço o Bruno coleciona só lenço. Então, ele tem uma coleção, assim, não é grande, mas pra gente é uma coleção interessante, tem 220 lenços. Só que os 220 lenços dele são lenços muito difíceis de ter.
muito complicado de ter dentro do desbravador. Então são lenços raríssimos, caríssimos e tudo mais. Então assim, depende muito. Então, se eu fosse falar da minha coleção, eu tenho o meu uniforme de quando eu recebi o meu lenço. Então, o meu uniforme, a minha faixa e o meu lenço. Para mim, isso é um valor inestimável, né? Aí, quando você vai para os emblemas de campo, mesma coisa, você tem itens assim. Quando você vai para as moedas, você tem itens assim. Quando você vai para as cédulas, você tem itens assim também. Então, assim, das minhas 90 tipos de coleções, acredito que em cada uma delas deve ter um item que sou mais apaixonado. Por exemplo, minha esposa me deu de presente um Atari, né? Você tem coleção de videogame também? Não tenho visão de videogame, mas existe uma coleção no meu nicho que se chama Coleção da Minha Infância, que é o tema. O tema é Coleção da Minha Infância. Tudo aquilo que remete à minha infância. Então, quando eu era criança, eu tinha o quê? Bolinha de gude, peão de madeira, peteca, ioiô e o Atari. E ela me deu de presente de aniversário de casamento, ela comprou esse Atari para mim. E aí, então, eu tenho uma coleção de fitas de Atari. Olha que Então, é um item caro, né? Difícil de acesso, né? Assim. E também tem um valor sentimental, minha esposa que me deu. Como eu disse, esse meu álbum do Chocolate Surpresa, que é o que eu tenho desde os 7 anos, foi um álbum que a minha tia me deu. Ela morou na nossa casa muitos anos, até se formar em advocacia, depois ela foi embora. E ela comprou nas lojas americanas o Chocolate Surpresa e o álbum, que era o álbum dos cães. Esse eu tenho até hoje. Para mim é inestimável, porque o carinho que eu tenho pela minha tia e para mim vale muito. Então assim, quando você pensa no valor, ele tem 3 valores muito fundamentais no colecionismo: o valor sentimental, que não tem preço, valor histórico, porque conta uma história, e o valor econômico, financeiro. Então tem todo item de coleção tem esses 3 valores. Agora, uma coisa sobre colecionismo é assim: se você tem uma coleção que você não expõe, que você não mostra, que você não faz dela algo prazeroso, é uma acumulação. é só um monte de traia ali. Ser acumulador é juntar tudo num lugar, numa caixa, e você não catalogar, não expor, não contar, não organizar. Então, o colecionador tem que ser organizado. Ele tem que ter as coisas dele tudo no lugar. É óbvio que nem sempre dá para você deixar tudo certinho, que nem um jeito que eu achei de colocar minhas coleções foi em placas assim. Porque se eu colocar numa caixa, fica tudo lá. Então, uma forma que eu achei de É arrumar para expor é melhor, né? para expor, Era- para mostrar, para levar. E eu gosto de levar nos clubes, ou eu tive o prazer de expor em 2 camporis da Associação Pro Sudoeste. Nos últimos 2 camporis, a gente montou uma exposição de mais de 100 metros de exposição só com as minhas coleções. E parece um museu que é só seu, né? Só meu. E é muito grande O aquela pessoal ia no Campuri, entrava lá para assistir e falava assim: mas quem que é essa coleção? Aí os meninos assim falavam assim: é tudo do Ale. Tudo dele, você é tudo dele. Então, tipo assim, eu tive esse prazer. Então, mais de 100 metros de mesas, né, com as minhas coleções. Então, assim, tem itens que valem nada, bolinha de gude. Bolinha de gude não tem valor, né? sentimental, né? Só que sentimental. Só que as crianças hoje em dia, é interessante quando eu vou levar a coleção, eu levo um telefone daqueles De rodar os de negócios. né? De discar, né? E aí eu chego lá, coloco o telefone, aí coloco as fichas de telefone do orelhão, coloco os cartões telefônicos assim, né? E aí eu falo para vocês, o que que são? O que que é isso aqui? Ninguém sabe. Tipo assim, é um telefone, né, tal, né? E isso aqui? Ah, não sei o que é isso aqui. Isso é uma ficha de telefone. Isso aqui, cartão telefônico, as crianças, né, hoje não sabem. Aí eu falo para elas assim, liga para sua mãe aí, vai. Aí elas colocam o dedinho dentro dos buraquinhos assim. Aí quando eu vou lá, não é assim, tem que girar, aí tem que esperar. Aí você gira, escreve. Até você digitar os 8, 7, 8 números, né? O tempo que leva, né?
Então, assim, é bem gostoso e bem nostálgico, assim. Então, o colecionismo é isso e mais um pouco, né? Que legal. Top, Ale. Você falou num ponto muito importante aí que eu acho que é a paixão de todos os desbravadores e aventureiros, que é a questão de acampamentos. Falando sobre Campuri agora. Você tem uma ideia aí na sua cabeça de quantos Campuris você participou já, tanto organizando como participando mesmo de desbravador e assim, já puxando o gancho, né? Qual desses Campuri que você já participou, que eu acredito que foram muitos, qual deles te marcou muito aí como desbravador? Assim, eu... a gente não tinha muita condição financeira, né? Sempre foi muito difícil as coisas, né? Na infância. Então, assim, quando criança, eu não tive muitas chances, assim, de ir em Camporis. Então, eu comecei a frequentar Camporis depois que a gente abriu o Clube Pioneiros aqui no Jardim Josane, em 2004. Nosso primeiro Campuri do Clube Pioneiros foi em 2006, que foi da APAC, né? Sou de Jesus, né? Show de Jesus. Foi o primeiro Campuri. Foi legal? Foi porque foi o primeiro, mas tipo assim, a gente era muito cru, primeira vez, a gente sofreu pra caramba, foi muito difícil, assim, muito difícil, você chegar lá e não ter estrutura, foi muito complicado. Mas aí em 2010 teve o primeiro Campuri da Associação para o Sudoeste, nós também não fomos, só que no de 2011 foi o Paixão Intensa, e esse, cara, você pode perguntar para todo mundo aqui da Associação pelo Sudeste. O Paixão Intensa, Pastor Werner Fritz, foi o Campuri que marcou aquela geração, marcou a gente, foi fantástico. Então, assim, esse Campuri realmente fez a diferença na minha vida. Mas, assim, cara, é duro porque eu me investi no Campuri A Rede, que foi o terceiro Campuri, foi quando eu me investi em líder, né, 2013. Tive o prazer de ir no Campuri da União, Vida Vitória, 2012. Então foi um Campuri da União, primeira vez que a gente estava no Campuri da União, foi um milagre, todos os Campuris é um milagre, você poder levar seu clube, levar todo mundo, foi fantástico, né? O primeiro Campuri de líderes da Polícia Sudoeste, o trunfo tem a minha foto e da minha esposa, então assim, o Campuri foi feito sobre os heróis da fé ali, numa geração de heróis, e na capa do trunfo tá a minha foto da minha esposa. Então, tipo assim, Que moral, hein? Caio, você tá, trunfo tá nos banners de todo, né, então foi bem interessante você participar disso. Tive o prazer de ir em 2 Campuris internacionais, né, nos Estados Unidos, então, tipo assim, foi fantástico você poder estar num evento internacional, me emocionou muito, porque você sai do seu país, você sai da sua localização, onde você mora, sua cidade. Apesar da gente saber que nós somos uma nação gigantesca de desbravador, saber disso, mas quando você chega lá e você vê mais de 60 países, Deve ser uma experiência fantástica. pastor, cantar o hino do desbravador, e eles começaram a cantar o hino do desbravador em inglês, aí depois o cara começou a cantar em castelhano, em espanhol, depois o cara começaram a cantar em português, aí depois cantaram em francês, aí lá na frente tinha gente de tudo que era nação, e aí passava o microfone para um para outro e ele continuava cantando, e aquela galera cantando, aí eu chorei. Cara, aproveitando que você tocou nesse assunto, como que foi essa experiência no Campuri Mundial? Eu vi que, assim, as notícias que vinham, foi um momento emocionante que vocês viveram ali. Como que você passou nesse, além da programação, desse encontro aí com a nação de Lenço, né? Sim. Conta pra gente aí como foi a sua experiência. Assim, eu nunca imaginei sair do Brasil, não tinha, assim, ideia, né, não passava pela minha cabeça essa oportunidade, porque é muito difícil, é muito caro as coisas, né. Mas o Williams, um amigo nosso, mão de lenço, o cara nota 10 assim, ele falou assim: "Lê, você respira e vive desbravador, você tem que ter isso no seu currículo." Ele foi em 2014, e aí eu fiquei seguindo ele nas redes sociais, e ele postava foto, e eu curtia tudo, toda hora eu queria ver. E ele trouxe pra mim o trunfo do Campus de 2014. Em 2019 eu fui no Campus Internacional, né, Chosen, foi fantástico, assim, e agora, o ano passado, eu tive a oportunidade de ir também, e ele me levou pro I Believe the Promise, né, que foi, o Chosen falava sobre Davi, né, e esse falava sobre Moisés, né. 2 lugares diferentes, um foi em Oshkosh, outro foi em Giletes,
totalmente diferente dos lugares. Acho que eu acho maravilhoso o lugar, mas a Gillette não foi muito bom, não. O negócio lá foi difícil, assim, porque é um lugar é muito aberto. Não tem montanha, não tem nada. É muito deserto o lugar. E ali tem vendaval, tem chuva, tem tornado, tem tudo lá. Só que, tipo assim, não tava nos planos ter um tornado. E teve um tornado no Campuri Mundial. Dessa vez, A gente aqui sofre com uma chuvinha, né? E alaga a barraca, mas ninguém reclama de barraca molhada, não sabe o que é pressão. a gente dormindo em barraca. E assim, o Campuri é no verão. Se é no verão, você, tipo, não leva roupa pra inverno, né? É verão, né? Lógico que é um verão, assim, mais tranquilo, né? Mas é, mesmo assim, em 2019 foi quente mesmo o verão. E aí eu fui pra esse também, assim, não levei roupa de frio, nada. Mas sofri lá. Porque choveu, esfriou bastante. E, e aí nós estávamos ali em 60 mil desbravadores. Tive o prazer de conversar com o povo da Zâmbia, do Quênia, da Áustria, da Inglaterra, da Alemanha. Troquei lenço lá, cara. Esse Campuri eu troquei lenço. Esse Campuri eu troquei lenço e pins, assim, foi fantástico, foi show de bola. Só que na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, nós estávamos na janta e a janta era cachorro quente aquele dia. Então, cada um pegava o pão, colocava lá a salsicha lá, né, de vegetal, batata molho. Como era um clube brasileiro, tinha batata palha, mas se fosse um clube que não fosse brasileiro, não tem batata palha. Ah, é? Batata palha no Lá cachorro não quente é tem. só no Brasil? Ah, é só no Brasil. Lá, cachorro quente é pão, só salsicha. Não tem maionese, não tem ketchup, não tem mostarda, não tem nada. E xoxo, Não, é xoxo. exótico. Mas como a gente tava no clube brasileiro, o de Chicago, então era top, tinha maionese, ketchup, mostarda, então legal. Aí a gente montou nossos lanches, isso era 6 horas da noite. E aí então todos os diretores receberam uma mensagem, um alerta no celular. O diretor pegou o celular, viu a mensagem e a mensagem dizia assim: peguem suas coisas, vão pro primeiro galpão, porque um tornado está chegando. Nossa. É 120 a 130 quilômetros por hora. Puxa. Então, assim, eles dizem que, como eles vivem lá, não era tão forte. Pra mim era forte pra Claro, isso, né? mas era forte. Até porque a gente correu pro galpão e cada um com o lanche na mão, e aí o Willis pegou. E 60 mil pessoas dentro do galpão? E assim, tinha vários galpões onde aconteciam as especialidades e mais onde aconteciam as aulas. Tinha muitos espaços. muitos, né? Só que muita gente não conseguiu chegar no galpão. A chuva chegou, o vendaval chegou e eles tiveram que se abrigar dentro das próprias barracas. A gente ficou uma hora e pouquinho dentro do galpão, fechado, um calor lá dentro. E eu sou brasileiro, então, tipo assim, eu não manjo o que tá acontecendo. Pra mim era muito assim, surreal, né? Mas nossos irmãos brasileiros que moram nos Estados Unidos, então uma irmã começou a chorar assim, ficou desesperada e eu falei pra ela assim, calma, né? Vai passar. Alessandro, você não entende o que você tá falando. Um tufão passou, um tornado passou na minha casa, levou toda a minha garagem, levou toda a minha. A gente sofreu muito aqui, isso e aquilo, você não sabe o que você tá dizendo. Então, tipo assim, eu tentando acalmar ela, mas eu não sabia que era viver aquela situação. E aí nós estávamos nesse galpão onde tinha as especialidades, tinha várias mesas como essa, assim. E aí os líderes falaram assim, põe as crianças debaixo da mesa e os adultos ficam na frente da mesa. Eu falei assim, o negócio é sério. Dentro de um galpão. Dentro do galpão. E aí a gente colocou as crianças debaixo da mesa, a gente ficou na frente da mesa. E aí o galpão todo começou a cantar hino.
e começaram a cantar. Castelo Forte. Tipo isso, entendeu? Alguma coisa do tipo assim. E eu não falo nada em inglês, então eu só ficava Mexendo a ouvindo boca. e perguntava pros meus irmãos, e aí, o que que tá acontecendo e tal. E a mulher vinha com um megafone, gritava lá, não entendia nada. Aí o Williams foi lá pertinho pra perguntar o que tava acontecendo e ela explicava, olha, tá muito vento lá fora, tá chovendo demais, aguentem firme e tal e coisa. E aí os irmãos começaram a dar a mão e orar. E todo mundo fazia círculo de oração e todo mundo orando. Eu falei assim, cara, o negócio é sério. Além, enquanto isso, as barracas lá fora, tomando vento, chuva. Tipo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Sobrevivência, né? Nós não sabíamos o que estava acontecendo. E aí, quando passou, e quem viu nas redes sociais viu, logo depois o sol veio assim, porque lá assim, a gente fala 6 horas da noite, mas ainda é dia lá, demora tipo 7, 7h30, 8 horas. Foi no estado do Wyoming, né? Sim. É plano, é uma região desértica, plano. Muito. E aí, nós descemos para nossa área de acampamento. Um arco-íris do céu apareceu lá. E todo mundo agradeceu a Deus. Mas a gente não sabia o tamanho do negócio. O estrago. Sabe aquela história? Eu fico pensando quando eu cheguei em casa, depois que eu fiquei meditando, eu lembrei da história de Moisés no deserto e que o fogo devorador vinha pelas beiradas, consumindo pelas beiradas. Eu fiquei pensando naquilo, porque a cidade de Gilete tem 30 mil habitantes. Nós éramos 60 mil habitantes. Né? Então, quer dizer, era muito louco. E aí depois a gente viu os vídeos, o pastor Dolci e outros pastores postando vídeo, que eles não conseguiram também no galpão, eles estavam dentro dos carros. Tinha gente pulando cerca. A área internacional alagou muito. E até eu trouxe aqui, Bruno, prometendo. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Esse quadro aqui eu fiz do Campus Internacional. Aqui mostra o jornal. Até se você quiser pegar e ver de pertinho, aí mostra o jornal. Consegui ver aí. O pessoal em casa vê também. O jornal da cidade de Gilete, né? O jornal da cidade, falando sobre o evento e tal. E como que foi a gente no galpão ali, o arco-íris e tal. E como foi? Depois a gente ficou sabendo, né? Mais de 600 barracas perdeu. Puxa, né? Mais de 600 barracas perdeu. E aí, o que acontece? O prefeito da cidade foi lá ver a gente. As igrejas da cidade de Gilete abriram as portas para que as crianças fossem dormir lá, porque não tinha onde dormir. O prefeito comprou mais de 600 barracas. O Walmart, que é o maior supermercado deles lá, né? De todas as regiões, trouxeram as barracas para lá, que o prefeito comprou para ajudar. Você passava nos corredores assim, você via no lixo barraca, estrutura de cozinha, que estragou tudo, né? E aí, vida que segue. A gente acordou na quinta-feira, uma neblina assim cobriu o acampamento, você não conseguia ver nada, sem zoeira. A gente estava no acampamento que dava para ver a rodovia. Naquele dia, quando amanheceu, você não conseguia ver a rodovia, era como se 10, 20 metros você não tinha visão, a neblina. E aí foi, quando deu 10 horas, aí o sol raiou, um sol maravilhoso. E eu falei assim, graças a Deus, vai dar tudo certo. Isso foi quinta-feira. Aí foi sexta-feira. Aí quando foi sexta-feira, eles falaram que havia um novo tornado no sábado. Aí foi uma tristeza porque o campo ele teve que encerrar mais cedo. O teatro é maravilhoso, a história de Moisés era maravilhosa. Eles tiveram que eles tiveram que fazer encenação antes, gravaram para passar e fizeram vários cortes, assim, porque não ia dar tempo de passar toda a encenação. E aí, a noite de quinta teve uma parte, a noite de sexta uma parte, e aí encerrou na sexta-feira à noite. E o tornado veio mesmo no sábado. E aí no sábado de manhãzinha a gente levantou, desmontamos acampamento, no sábado, todo mundo indo embora, todo mundo correndo com as coisas, porque no sábado ia ver. E aí a gente tava de motorhome, de trailer, de Gillette até Chicago, 18 horas de viagem, então a gente
Assim, pra mim, foi fantástico, porque Mais eu curtia viajar, sim. passear pelos Conhecer o país, o imagina? país, assim. Mas o Campori ficou triste, assim. Nossos amigos brasileiros que foi pela primeira vez, para eles foi uma tristeza. Eu fui em Chosen, então para mim o Chosen foi fantástico, comparação. Mas assim, para mim, eu falei para eles, gente, eu sei que foi triste para vocês, mas cara, estar aqui, vivenciar isso, Pra poucos, né? mesmo com tudo isso que a gente está vivendo, né? E como Deus cuidou da gente, como Deus agiu, e você vê a mão de Deus cuidando, porque em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém se feriu, as percas materiais foram minimizadas, Campori aconteceu, um clube nosso de Orlando, brasileiro de Orlando, os conselheiros entrou dentro da barraca com 5 desbravador, ele em pé segurando a barraca e as crianças nas 4 pontas assim com tudo ali e ele falou que chacoalhava tudo assim, o vento Quase levantava as quase levantava. A nossa cozinha, ela saiu do lugar. A nossa cozinha, quando nós chegamos na área de a nossa cozinha tinha saído do lugar, mas o nosso diretor falou assim: especa bem isso aí. Porque se der um vendaval, que eles são experientes nessa área, Já sabe. deu trabalho para especar, mas sim, pelos seus especos, tinha levado no. Então, assim, viver o Campo Internacional, para quem é desbravador, é uma experiência fantástica. Única, né? Porque, como eu disse, conhecer os irmãos, que nem Silêncio aqui, Silêncio é italiano, troquei com um italiano lá, né? Silêncio ali é o oficial do Campori, e troquei um lenço com um casal da Áustria, cara, ele estava acampado assim, uma delegaçãozinha assim, tipo de 10 que veio da Áustria, assim, acampado no lugarzinho, nós chegamos lá, o Williams detonando inglês, né, conversando com eles e tal, sei que, e eles trocaram com a gente, coisa que é muito difícil um europeu trocar um lenço, tirar do pescoço, e é muito difícil porque o lenço para eles tem uma, uma conotação diferente pra gente. A gente também ama o nosso lenço e tudo, mas sujou, a gente compra outro, rasgou, a gente compra outro. Não, os caras usam o lenço de promessa, então é o lenço. O lenço que se investiu é o resto da vida. Sim, vamos dizer. Então foi fantástico. Mas legal, cara. E assim, ó, só pra gente Ver isso é muito bom. pra gente encerrar, eu sei que a pergunta tá implícita em tudo que você compartilhou com a gente, aliás, a resposta tá implícita, mas eu ouvindo você, eu fiquei imaginando, né, alguém que começou lá aos 10 anos, que foi desbravador de carreira e que influenciou jovens, quantas gerações, né, passaram ali que você conheceu, você contou aqui a experiência do Fabinho. Sim. Eu fiquei imaginando aqui, hoje nós estamos vivendo uma realidade que é essa evasão dos jovens da igreja. Chega numa certa idade, né, o que acontece? Os jovens somem, né? E a gente vê essa riqueza do desbravador, esse legado, né? O poder de liderança, de influência. Se a gente for olhar a maioria dos grandes líderes que a igreja tem passaram pelo Clube dos Bravadores, Sim. né? E receberam toda essa preparação para levar adiante. Você enxerga, Alessandro, o Clube dos Bravadores assim como uma ferramenta não só de retenção, mas também como de preparação de líderes? E assim, a segunda parte da pergunta é: você entende que é uma ferramenta poderosa para a gente solucionar esse problema da evasão dos jovens? O Clube Bravador, ele nasceu, o foco do Clube Bravador, ele nasceu para os filhos adventistas. Ele nasceu focado nisso, para cuidar dos filhos adventistas. Eu tenho um manual na minha coleção de manuais, tem um manual MV da década de 70, e é interessante que você lê lá assim, para que é o Clube do Bravador, né? Aí tá a resposta lá: para preservação dos filhos adventistas. E como eu disse anteriormente, graças a Deus que a igreja desenvolveu, cresceu e enxergou que se serve para os nossos filhos, serve para os outros também. Agora, as gerações mudam, as pessoas mudam, os líderes mudam, né? O Bruno tá aqui, 30 anos, né? Eu tenho 40, né? O pastor 38. ai, novinho, né? Então, são épocas diferentes. Você viveu o desbravador 10 anos depois de mim. O Bruno viveu o desbravador 15 anos depois de mim.
entendeu? Mas você é desbravador até hoje, o Bruno é desbravador até hoje, o Bruno, nosso amigo aqui, é desbravador até hoje, eu sou desbravador até hoje. Quer dizer, alguém influenciou a gente. Alguém cuidou da gente no momento e isso fez a diferença. Eu decorei o voto do desbravador quando eu tinha 10 anos. E esse voto fez a diferença sempre. Eu nunca esqueci o voto. A minha vida inteirinha, mesmo quando eu estive um tempo fora do desbravador, eu esqueci. Então, assim, faz diferença? Faz. Tem como solucionar a evasão da igreja? Tem como solucionar a questão das novas gerações, da mudança do pensamento? Tem. Mas assim, pastor, a criança de 10 a 15 anos, ela vai viver uma aventura. Você tem 6 anos com ela. Alguns são filhos de adventista e têm o apoio em casa. Outros não são filhos de adventista. O menino, ele tem só 6 anos dentro do clube para você influenciá-lo positivamente com a palavra de Deus, com a oração, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tocar no coração dele e isso vai acontecer. E a grande ferramenta que Deus quer usar é a gente. Se nós não dermos um bom testemunho, se eu como líder, se você como líder não der um bom testemunho, esse desbravador, e eu conheço histórias, muitas histórias de meninos que, poxa, o doutor Inácio, ele já faleceu. Cara, que cara fantástico. O doutor Inácio, ele é 10 anos mais velho que eu, né? Se hoje ele tivesse vivo aí, eu tenho 46, ele tem 56. E ele foi meu desbravador no curso de liderança. Eu fui conselheiro dele. E a gente criou um laço de amizade fantástico. E ele contou a história dele para mim. Doutor Inácio, ele entrou num clube, e dentro do clube tinha uma fanfarra, e dentro da fanfarra ele queria participar da fanfarra. Mas, por causa de preconceito racial e por causa de preconceito econômico, porque ele era muito pobre, o diretor não quis dar chance para ele ali. E ele falou que ia sair do clube. A mãe dele falou assim, você não vai sair do clube. Você vai continuar no clube. Mas mãe, ninguém gosta de mim no clube. Aí a mãe dele levou ele para um outro clube, que era mais longe. Chegou lá no outro clube, o diretor abraçou ele. Ele tinha comprado como chama aquele... Trompete. Trompete. Ele comprou um trompete, aprendeu sozinho, chegou no outro clube lá tocando trompete, e o cara falou assim, você toca trompete? Toco. Você vai estar na banda. E ele cresceu naquele clube, o clube era pequenininho, o outro clube era grandão. Então, assim, Dr. Inácio tinha uma mãe maravilhosa e encontrou um diretor maravilhoso que fez a diferença na vida dele. Dr. Inácio, ele cresceu, se tornou desbravador, médico, né? Ele se formou na medicina, casou, teve seus filhos, formou, teve um legado fantástico na nossa associação aqui no Águia Branca, no Capão Bonito. E ele veio falecer depois, foi uma perca gigantesca. Mas Tive o privilégio de o conhecer. testemunho dele, de como isso influenciou na vida dele, foi fantástico. Então, assim, pra gente solucionar o problema da evasão, começa nos líderes. Boa formação da associação, bons treinamentos, boa capacitação. O senhor que é o nosso pastor, pastor distritais que cuida do seu rebanho, que treina o seu rebanho, que está presente com o seu rebanho, que está de olho nos seus líderes, que cuida dos seus líderes, né? Porque a gente é falha, pecador, a gente não é 100%. Mas quando você tem um líder que olha para você, te apoia e cuida de você, é óbvio que você vai refletir isso na vida de outras crianças, dos seus conselheiros nos seus bravadores, nos seus capitães, nos seus tesoureiros, e isso vira uma corrente do bem dentro do clube. Então, hoje você tem em Sorocaba, Pomba Azul, 30 anos de história, né? 40 anos de história. Você tem os Sírios em Salto com 30 anos de história. Aí você tem o Pioneiro com 20 anos de história, né? Porque formou líderes, esses líderes cresceram, se desenvolveram, né? Os mais velhos continuam ali, porque os caras amam esse negócio. A gente ama o desbravador, então a gente não quer sair. Sai de perto. Mas hoje eu
eu tenho o prazer, o privilégio de ter o meu filho, o Gabriel, com 21 anos, diretor do Pioneiros, que há 20 anos atrás eu montei com o Bruno, filho do Monsenhor Renato, montamos o Pioneiros. Hoje quem é diretor é meu filho, o Bruno já foi diretor, a esposa do Bruno já foi diretor, minha esposa já foi diretora, a Néia foi diretora. Hoje eu vejo meu filho diretor. Então eu vejo ali pioneiros, né? Pioneiros de verdade, né? Luana, Fabrício, Gabriel, Gustavo, né? Adriana, Todo mundo. que cresceram quando a gente montou o clube e hoje são líderes desse clube. Então assim, eu tenho assim a alegria, a felicidade de dizer assim que a gente viveu uma experiência gigantesca. E o testemunho que a gente dá, o carinho que a gente tem. Então, assim, dentro do clube só tem um jeito. É você amar mesmo. Então, assim, o pastor Josué, que foi um dos nossos pastores aqui, ele falava assim, Alessandro, a liderança tem que ser pautada no amor. Se você amar, você não vai errar nunca. Então, se a gente colocar a missão no coração e trabalhar voltado para isso, e você olhar que Jesus vai voltar e que você tem uma tarefa gigantesca e que humanamente você não vai conseguir fazer, e aí entra, lógico que a gente tá falando aqui muito de desbravador, mas entenda isso, sem Deus a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, pregar o evangelho, cumprir a missão, o desbravador é tudo que você precisa, todas as ferramentas você tem dentro do Clube Desbravador. Então, eu sou diretor do Clube de Aventureiro, cuido das crianças de 6 a 9. E preparo minhas crianças para quando elas tiverem 10, elas se apaixonar pelo desbravador. E é trabalho nosso do desbravador, quando a criança fazer 16 e se tornar um adolescente, ele se apaixonar pelo Ministério Jovem e continuar no Ministério, ou servindo dentro do desbravador, que vai continuar do mesmo jeito, mas também se envolver no Ministério Jovem. Então, assim, se nós líderes fizermos um trabalho bem feito, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, ele vai continuar. E o senhor sabe disso, né? A estatística é, de cada 10 meninos e meninas, entre 8 e 16 que se batiza, um deixa. Mas quem nunca viveu o ministério, a chance de deixar é maior. Então, o nosso trabalho é põe o desbravador, põe a criança no clube. Tem um clube motivado, tem um clube aberto na sua igreja, tem um clube trabalhando bem, tem uma diretoria apaixonada, tem um grupo de pessoas que pensa nisto. Porque quando a criança fizer 10 anos, você vai ter um clube. Eu tinha um sonho quando abri o Pioneiros. Porque meu filho nasceu, eu casei em 2003, meu filho nasceu em 2004 e meu menino Daniel nasceu em 2005. Então eu tinha o sonho de quando meu filho tivesse 10 anos, o clube estaria pronto para ele. Minha sobrinha agora, a Isabela, tem 5 aninhos. Vai fazer 5 aninhos. E eu falei, eu vou esperar você fazer 6 anos, porque eu quero ver você no clube de aventureiro. Que legal. Eu falei pra minha diretoria, não pense em um ano, pense nas nossas crianças. O Murilinho tem quantos anos? 2 anos, 3 aninhos. A gente não tem que pensar na criança hoje, nem pensar no Murilo daqui 3 anos. O Henrique, daqui 3 anos. A Jade, daqui 3 anos, 4 anos, né? As gêmeas, as crianças que nós temos na igreja. Então, o clube não pode parar. A diretoria não pode pensar em parar, porque ela tem que estar bem preparada para quando essas crianças chegarem, o clube esteja pronto para recebê-las. Tenho certeza que uma igreja que tem clube desbravador, ela é uma igreja melhor, mais motivada, mais missionária, mais apaixonada, e essas crianças não vão sair da igreja. Amém. Amém. Eu tenho certeza disso. Top demais, Ale. Cara, obrigado
Foi maravilhoso. E nós vamos repetir, né, Bruno? Vamos fazer um repeteco, porque tem Vamos muita história, né? Isso aqui, mas se não fosse ficar falando aqui, agora à noite aqui, com a gente gravando aqui. Eu falei, falar do Salvador e coração é complicado, porque Ele é muito bom a gente ver a sua paixão pelo clube, a sua paixão pelo que você faz. Eu que tô pertinho de você aqui, eu posso afirmar com todas as letras, né? A gente vê a evolução, igual você falou hoje, seu filho é diretor, você já foi diretor. E a gente até comentou sobre isso uns episódios passados, que esse passar do bastão é importante, né? Pra liderança que vai vir pro clube e tal. Então, você pegou o bastão na mão, você correu a corrida com muita firmeza, muita clareza. E graças a Deus, o clube lá se manteve vivo, onde você colocou a mão. E aí agora pessoas agora estão carregando esse bastão. E louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu exemplo aí, que com certeza arrasta multidões de pessoas com essa corrida que a gente tem que correr rumo ao céu, né? No último episódio, nós falamos assim: o maior exemplo de liderança é o legado. sim, Se você quer ver o fruto de um líder, que ele era um bom líder, é o legado que ele deixou. Louvado seja Deus que a gente tem visto, né? Clube Pioneiros aí, né? Teu filho, que privilégio, né? Que privilégio. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu empenho, pela tua dedicação. E já tá marcado, viu, Brunão? Vamos aí ter mais um programa aí pra gente ouvir, trazer mais itens aí de coleção, contar história, hein? Porque eu creio que assim, a gente precisa inspirar. E essa é uma oportunidade de a gente inspirar. Às vezes tem um pai que assistiu e ele dava em dúvida se colocava ou não o filho. E quando ele viu todo esse conteúdo aqui, eu tenho certeza que ele não vai pensar duas vezes. em Mengo a gente fez um encontro com pioneiros ali, o dia do desbravador, né? O desbravador por um dia, né? E eu vi mães ali, como eu moro aqui no bairro há bastante tempo já, né? Já são 33 anos aqui no bairro. Eu vi mães ali que eu vi nascer, crescer aqui no bairro. Hoje são mães. E a gente estava lá e eu conversei com algumas mães. Ela falou assim: Alessandro, isso aqui é fantástico. Eu quero meu filho nisso. Meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, assim, agradeço muito a minha esposa, Dona Renata, que sempre me apoiou. Ela andou comigo sempre, caminhou comigo sempre no desbravador. E ela sempre teve muito carinho por esse ministério também. Agradeço muito a minha mãe, que a Dona Ivani era a pessoa assim que apaixonada, e ela andou comigo, caminhou comigo, cozinhou comigo e né, meu pai Abraçou junto, né? que abraçou e apoiou e ofertou, e cada irmão que sempre ofertou, né? Então louvo a Deus por isso. Mas minha esposa é maravilhosa nesse sentido. E os meus dois filhos, né? O Gabriel e o Daniel foram desbravador, cresceram dentro do clube, né? Hoje o Gaio é o diretor. O Dani não é a cara dele, desbravador. E é normal, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É tranquilo, vida que segue, né? O Dani gosta de ser staff. Ele gosta de trabalhar nos campuris, né? O último campuri ele foi como staff de trânsito e ficou cuidando lá, e no museu também. Então, cada um tem um gosto, né? Dentro do ministério. Então, louvado seja Deus por tudo que Deus tem dado para mim. Amém. E nesse ministério e tudo mais. E aqui na região aqui do Aparecidinha, se alguém quiser entrar no clube de desbravadores ou de aventureiros também, como que ele faz? Onde ele tem que procurar? Com quem ele tem que falar, Lê? O mais fácil, assim, é me procurar ou no mercado Explosão, na padaria, é uma propaganda, né, merchan. Já? Não vai ter brinde, viu, Bruno? Mas vai ter um pãozinho, né, Bruno? Não vai ter brinde, Tem tá? um pãozinho aqui para mais oferecimento. É só me procurar no Mercado Explosão, na padaria Explosão, né? E depois a gente pode até depois colocar o contato no vídeo, alguma coisa assim, pro pessoal procurar, né? Tem rede social, Ale, o clube daqui? O Clube Desbravador tem, o Pioneiros tá no Instagram, o Clube de Aventureiros Construtores também tá no Instagram, né? O Pioneiros tá no Instagram, então é fácil achar. Mas se não achar, me acha lá no Instagram, Alessandro Retameiro, é muito fácil. A gente vai também. botar aí nas imagens E todas. aí é fácil achar. Se quiser o contato, né, do celular, a gente depois passa também, coloca lá na legenda. Acha a gente, o bairro aqui. Como eu disse, eu moro aqui no bairro há 34 anos, o pessoal me conhece, né? O senhor Hermínio Retameiro, Dona Ivani Retameiro, Alessandro Retameiro, né? Meu irmão, né? Todo mundo conhece a gente. E é fácil, não tem segredo. Eu falo para as minhas mães de aventureiro: vocês têm o melhor programa para os seus filhos. O melhor. Esquece qualquer outra coisa. Clube de Desbravador, Clube de Aventureiro tem o melhor para oferecer
de longe, melhor que escola de futebol, melhor qualquer coisa. Clube Bravador tem tudo. Corpo, mente e espírito. A gente trabalha nisso. A criança, ela se apaixona por tudo. Ela vai aprender, ela vai sonhar, ela vai crescer. E dentro dos nossos mais de 600 especialidades, vai surgir um engenheiro, um médico, um enfermeiro, um biólogo e tantas coisas que ele vai aprender dentro do clube. Ele vai criar no coração dele um sentimento. Ele fala assim, cara, me apaixonei pela biologia. Por quê? Porque eu fiz especialidade de inseto, de formiga, disso e daquilo. Me apaixonei pela enfermagem, porque eu aprendi sobre o coração, sobre as vezes, dentro dos bravadores. Então, assim, procura a gente tem um lugarzinho dentro do clube para todas as crianças aqui da região. Nossa. Produtor, qual que é a câmera aqui do Alessandro? Essa daqui, Ale, agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para essa câmera aqui e dar um recado para a juventude, a galera aí que já passou da idade do jogador e agora é para a juventude. E dar o seu recado final para a galera aqui, para a gente encerrar o nosso podcast com chave de ouro, com as suas considerações finais. Vamos lá. Então, assim, eu falei, aventureiro de 6 a 9, desbravador de 10 a 15. Aí você pensa assim, poxa, eu não vivi nada do aventureiro, eu não vivi nada no desbravador, mas eu queria viver tudo isso. Dá tempo? Você, desbravador, você pode ser um jovem missionário dentro do desbravador, você pode fazer parte da diretoria desse clube, você pode influenciar outras crianças, você não pode ficar fora. E existe uma coisa chamada na nossa igreja, Clube de Jovens. Esse é um outro ministério que, se você quiser se apaixonar, é fácil. Porque no Ministério Jovem, você vai viver tudo que o aventureiro viveu, tudo que o desbravador viveu, mas muito mais. Brunão, é muito mais. Então, assim, jovem, não fica fora não perde tempo. As coisas acontecem, os dias passam, hoje você tem 10, 12, 14, daqui a pouco você tem 30 anos. E você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu tive chance e não vivi, e agora é tarde demais para mim. Não pense assim. Acho que agora é a hora de você vir pro clube, participar, procurar a gente, se envolver numa missão, ser um voluntário, trabalhar com as pessoas. E o mais legal, sabe o que é? É você fazer parte da história de alguém, da história de salvação, da história de reconciliação, da história de amor, de carinho. Quem sabe você vai encontrar a sua esposa, quem sabe você vai encontrar o seu marido no Ministério Jovem, tenho certeza disso. Top demais. Galera, estamos terminando aqui o nosso episódio. Estamos muito felizes por ter recebido aqui o Alê. E queremos agradecer você também pela companhia. Peço que você comente aí, compartilhe, né, para o seu amigo, para os seus familiares, para que mais pessoas conheçam esse ministério maravilhoso. E eu quero já te fazer um convite muito especial. Nós vamos ter mais episódios. Divulgue para as pessoas aí o nosso podcast Maranators, para que essa mensagem chegue ao coração dos jovens e a gente atinja o propósito aí, que é levar Jesus para esses jovens. Eu vou pedir o Bruno para fazer uma oração final e no final a gente vai terminar com aquela saudação típica nossa aqui, né? Que é de praxe, a saudação Maranata, todos juntos. Brunão. Então, feche seus olhos aí onde você está e vamos juntos orar. Pai querido, graças te damos aqui por este episódio e graças te damos pela vida aqui do Alessandro. Obrigado porque o Senhor sempre levantará líderes para cuidar da tua igreja. Obrigado pela vida do Alessandro, obrigado pelo seu ministério e que ele possa continuar aqui sendo uma bênção aonde ele for. Cuide também de nós, que o Senhor possa nos abençoar e esteja também com todas as pessoas que nos ouviram até aqui. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mata, Maranata, Zeraldo vem, velho.